Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre bombas centrífugas, né? A gente vai entender aqui a curva de aplicação de bombas centrífugas que você encontra na maioria dos catálogos de fabricante de bomba. Mas antes de a gente começar, eu gostaria de te convidar a curtir o nosso vídeo, compartilhar o nosso vídeo nas suas redes, LinkedIn, pelo WhatsApp, né? Se você achar legal, obviamente, né? Se você não gostou do vídeo, né? Deixa aí embaixo também o porquê que você não gostou. De repente é uma crítica construtiva, a gente vai tentar melhorar aqui. E se você tiver sugestão também, fique à vontade aí para deixar os seus comentários. Bom, o que nós temos então nesse vídeo, né? Sem ficar enrolando muito, eu estou falando exatamente dessa curva aqui, né? O que essa curva ela representa? Se você for verificar aqui, o que nós temos aqui? Nós temos uma área delimitada, né? Aqui, com um determinado escrito aqui, né? Nessa bomba, né? Então o que significa isso? Esse, por exemplo, LKH70 é um tamanho da bomba para o modelo LKH. LKH é o modelo de uma bomba da empresa que eu trabalho atualmente, né? E aí eu tenho vários modelos aqui, vários tamanhos, né, para esse mesmo modelo de bomba chamado LKH. Veja, note aqui que nesse gráfico, da maneira como a gente trabalha, né, ele identifica qual que é a frequência, né, porque tem países, né, que a frequência utilizada é 50 Hz. No caso do Brasil, a gente utiliza os 60 Hz. Se eu mudar para 60 Hz, eu vou ter uma outra curva, outras curvas desta aqui, né? Então, e daí e eu com isso, né? E daí e eu com isso, o que acontece, né? Quando você vai especificar uma bomba centrífuga, você precisa calcular qual é o HB. O que é o HB? A altura manométrica da bomba centrífuga. E como é que eu obtenho o HB? A gente obtém aplicando a equação da energia na instalação, no sistema que eu vou utilizar a bomba centrífuga em questão, né? Não só a bomba centrífuga, mas qualquer outra bomba também o princípio é o mesmo, né? Então eu tenho a vazão e aí eu preciso encontrar qual é a altura manométrica. A altura manométrica está relacionada diretamente com a pressão de descarga do meu sistema. Então, quanto mais difícil, vamos dizer assim, for eu sair de um ponto e ir para o outro, maior vai ter que ser essa pressão para vencer essa dificuldade. Isso se traduz, né, na literatura, na mecânica dos fluidos, como o cálculo de perda de carga. Aí você fala assim, mas e para determinar a vazão? Bom, a vazão, normalmente, ela é determinada pelo seu processo. Um exemplo mais simples, eu tenho uma caixa d'água de 1.000 litros, vamos dizer que eu queira encher a minha caixa d'água em 10 segundos somente. Então, vou pegar o volume da caixa d'água, 1.000 litros, e 10 segundos, eu divido, eu vou ter que ter uma vazão de bomba de 100 litros por segundo. Né? Isso, de repente, pode ser uma bomba muito grande. Aí você fala, não, aí vai ficar muito caro, né, minha instalação. Então eu vou aumentar para 20 segundos. Aí você vai ter uma vazão, não mais de 100 litros por segundo, mas de 50 litros por segundo. E assim por diante. Ou o seu processo, né? Às vezes o seu processo ele demanda uma determinada vazão. Então você tendo a vazão, você pega o seu sistema que está sendo projetado e calcula a perda de carga e aí você vai achar a altura manométrica. E aí que entra esse gráfico aqui. Quando a gente tem essa informação, digamos que a gente fez esses cálculos, né? E você tem, por exemplo, uma vazão de 200 metros cúbicos por hora e você tem uma altura manométrica de 70. Você fez o cálculo lá da PDK. Inclusive, né, a gente tem um curso especificação de bombas centrífugas, né? Se você tiver interesse, eu explico exatamente esse processo aqui para chegar aqui no HB, né? Então, o que eu faço? Eu venho aqui no meu gráfico, vou pegar aqui 200, vou subir verticalmente, vocês têm que dar desculpa aqui que a faz de conta que está reto, vou pegar os 70 metros e venho para cá. Então, faz de conta que está reto. Opa, o que aconteceu? Eu caí nessa área aqui delimitada pela bomba LKH70. O que significa? Que a bomba que eu devo utilizar para essa aplicação é a LKH70. Bom, mas o que eu tenho de diferente aqui nesse modelo, né? Ou por que eu tenho essa área toda, né? Se eu for, deixa eu passar aqui um slide aqui. O que acontece, né? Cada curva dessa, se eu for pegar a curva
e eu tenho uma bomba centrífuga, né, que eu tenho um determinado rotor aqui, faz de conta que está reto, né, e eu tenho esse diâmetro máximo aqui, né, eu tenho esse diâmetro. O que eu posso fazer? Eu posso fazer várias bombas que caiba, vários rotores que caibam na mesma bomba, consequentemente, se eu mudei o rotor, muda tudo, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um rotor com um diâmetro menor, eu vou ter, por exemplo, uma curva assim. Se eu tenho um outro rotor com uma curva, um diâmetro maior de rotor, maior do que o primeiro, eu vou subir um pouco a curva. Se eu tiver um outro rotor ainda maior, eu vou ter outra curva. E assim por diante. Se eu somar todas essas curvas, possíveis curvas com vários diâmetros, eu tenho exatamente aquela área daquela bomba que a gente mostrou ali. Então, no caso da empresa que eu trabalho, voltando aqui, a gente tem facilidade, né, de pegar o rotor e usinar o rotor. Então, quando a gente está fazendo a especificação, a gente identifica, digamos que aqui, nesse gráfico aqui, para esse gráfico mais alto aqui, o φ, né, o diâmetro do rotor, seja 200 milímetros. E nesse aqui de baixo, né, nessa curva aqui, digamos que o φ seja 170. Então, esse gráfico que está aqui, esse ponto que está aqui, ele vai ser alguma coisa entre 180 e 200, por exemplo, 178, não sei, né? Estou chutando aqui nesse exemplo, né? Então, quando a gente vai especificar a bomba, que é uma LKH70, para o diâmetro de 180 milímetros. Todos os fabricantes fazem isso? Não, né? Isso aqui é bem comum para bomba sanitária, que é onde eu trabalho atualmente, né? Mas se você for pegar indústria, fabricantes de bomba que são para bombas industriais, é comum você ter alguma coisa assim, ter um gráfico aqui, ter outro gráfico aqui, ter outro gráfico aqui, às vezes até 4, né? Pode até ter mais, né? E aí o que acontece muitas vezes? Muitas vezes, quando você vai jogar os dados que você precisa, digamos que você joga os dados, ele cai bem aqui assim, ó. Então o que significa? Ele não está pegando curva nenhuma. Então aí ele coloca aqui, por exemplo, o φ 80, aqui 90, aqui 100, aqui 110. Vamos ver no exemplo aqui de um outro fabricante qualquer, né? Então o que acontece? Se eu tenho essa necessidade dessa vazão para essa altura manométrica e ele cai aqui entre duas curvas, eu tenho que obrigatoriamente subir para essa curva aqui. Eu tenho que pegar essa bomba de 90. Por quê? Porque nem sempre essa característica de ficar usinando o rotor é tão simples assim. Então o fabricante ele prefere trabalhar com rotores já distintos. Né? Então ele trabalha lá com o rotor, né? Que nem eu citei o exemplo dele lá, 90, 70, 80, né? E assim por diante. Então isso é uma característica de cada fabricante. Né? No caso da empresa que eu trabalho, a gente consegue usinar, né? E trabalhar com rotores de diversos tamanhos. A bomba é exatamente a mesma, só que eu altero apenas o rotor. Né? Digamos, voltando aqui então para a minha apresentação. Né? Digamos aqui que eu esteja lá no gráfico desse aqui. Né? Deixa eu apagar tudo que eu escrevi aqui. Digamos que eu calcule os meus dados, né? E eu caia exatamente nesse ponto aqui, ó. Opa. Digamos que eu caia exatamente nesse ponto aqui. Aqui no 240 e alguma coisa aqui em torno de 40 metros, né? E aí, qual que eu escolho, né? Na verdade aqui, embora aqui esteja mais escuro, essa LKH90, ela vai atrás aqui. Então ela significa que ela vai até lá na frente. Então, ou seja, essa área aqui, ela também faz parte da LKH90. Então, ao invés de eu pegar nesse caso aqui, nesse ponto, seria a LKH70, é preferível, né, você trabalhar com a LKH90. Né? Então, você tem que, quando tá muito no fim da curva, né, é melhor você pegar a bomba um pouco maior. Né? Então, nesse exemplo aqui que eu citei, né, seria ideal você pegar a LKH90. Esse tipo de trabalho que eu estou falando não é muito comum o usuário, né, quem vai comprar a bomba, fazer. Né? É mais comum você na empresa que trabalha, faz o cálculo de perda de carga, acha o H, a HB da bomba e informa o fabricante, que é assim que chega pra gente. Né? Então chega lá uma pressão,
ou uma altura manométrica, e chega uma vazão, e aí eu escolho, né? O software que a gente trabalha lá, você pode escolher tanto pela pressão, né, em bar, por exemplo, quanto pela altura manométrica e metro de coluna de líquido, né? Então esses pontos são importantes. E outra coisa que acontece que é importante sobre esses gráficos, como eu disse, o gráfico aqui que eu mostrei agora há pouco para vocês, ele é para uma bomba de 50 Hz. E se for 60 Hz? São outras curvas, né? Então a curva da bomba, ela é uma curva de bomba para cada rotação. Mudou a rotação, eu tenho uma outra curva. Por isso que você vai identificar, não é o caso da empresa que eu trabalho, mas tem empresas que têm no seu catálogo várias bombas, vários gráficos semelhantes a esse que eu mostrei. Um para 3.600 RPM, um pouquinho menos, né, 3.500, outro para 1.750, 1.700, alguma coisa assim, e o outro por volta de 1.150, 1.000 que seria 2 par de polos, 4 par de polos ou 6 par de polos, né? E isso está diretamente ligado com a rotação final da bomba. Eu tenho uma bomba com inversor de frequência. O que vai acontecer? É como se você tivesse uma bomba com infinitos gráficos desse, né? Então, para cada rotação, ele vai ter uma condição. E o que mais está ligado, que a gente viu, está ligado também com o diâmetro máximo do rotor. Então, se você usinar o rotor, você também está alterando a curva característica, chamada curva característica da bomba. Então, esse gráfico de aplicação, ele serve para isso, né? Como eu disse, não é muito comum você, como usuário, saber usar, né, fazer esse tipo de seleção, mas é importante você ter essa ideia, né, por que existe esse gráfico aqui. E agora eu quero saber de você o que você achou desse vídeo, né, se gostou, compartilha, dê um joinha, e se quiser saber mais sobre especificação de bombas, a gente também tem um curso que eu vou deixar o link na descrição, né, caso você tiver interesse, dá um clique lá e acessa os detalhes. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.